Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pausa para a Educação, o nosso programa semanal que trata aqui na TV Itapê sobre questões de educação, questões de ordem teórica, questões de ordem prática. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar com vocês nessa próxima meia hora. Se você quiser participar, ficam aí os canais. Você pode mandar seu e-mail para pausaparaeducacau@gmail.com ou pelo WhatsApp 997 840955. Repetindo, 997 840955. Críticas, sugestões, opiniões, pedidos de melhor explicação ou de tópicos são sempre bem-vindos. Quero começar com vocês esse programa falando de um ponto que é a educação quando ela se cruza com a vida. Há uma questão muito importante a ser pensada em nosso tempo que diz respeito ao papel da escola em nosso cotidiano. Já venho abordando vários pontos e sempre destacando quando, por exemplo, o Enem ou uma prova, de vestibular ou mesmo de concurso traz uma questão prática para pensarmos, que nós precisamos cada vez mais repensar o modelo de educação. O que eu quero trabalhar hoje, conversar rapidamente, que seja com vocês, diz respeito à educação infantil, primeiramente. Nós temos uma cobrança muito grande sobre professores de educação infantil. Eu trabalhei por um período com um curso de pedagogia, numa faculdade onde eu trabalhava, e eu pude observar o quanto acaba sendo cruel a cobrança sobre esses professores. E se pensarmos hoje que com a aceleração do processo de formação que nós temos através do ensino à distância, nós sacrificamos mais ainda de conhecimento necessário. Cobramos que professores de primeira a quarta, antigamente, ou agora aumentou um ano, é de primeiro a quinto ano, que ensine matemática, que ensine língua portuguesa, para ficarmos só nessas duas questões básicas, nessas duas disciplinas. No entanto, não há no currículo um ensino para esses professores de língua portuguesa e de matemática. Se discute a questão didática, se discute a questão de metodologia, muitas vezes. Pensa-se nos grandes teóricos da educação de todos os tempos, mas se esquece de nutrir com conteúdo esses professores da educação infantil. E daí o que nós temos é um descompasso, E esse descompasso, ele acaba sendo, estourando de certa forma, até mesmo na visão que o professor tem de si mesmo. A estima acaba sendo muito prejudicada, porque você vai ensinar sobre aquilo que você não tem grande segurança. Eu posso dizer isso com certa tranquilidade, porque eu tive em mais de uma oportunidade, eu trabalhei em curso, além dessa formação em pedagogia, mas já trabalhando para concursos, eu recebi professores de educação infantil. E é notório, é notável o quanto existe uma insegurança de conteúdo pura e simplesmente. E esses professores precisam levar o conteúdo para a sala de aula, precisam construir a segurança de seus alunos sem terem segurança. E aí nós temos, de certa forma, um contrassenso, Porque como construir a segurança sem ter segurança? Infelizmente, mais um infelizmente na história, eu tive relato, isso coisa de há um bom tempo, mas relatos que chegam, por exemplo, de uma professora que arrumou o espaço antes de começar a aula, antes de começar o ano letivo, e a diretora, a proprietária, na época, na questão de uma escola privada, simplesmente veio e jogou tudo no chão, sem o menor respeito pelo que a professora tinha planejado, dizendo que o modelo na escola dela era ela.
Ela precisava estabelecer como que tinha de ser. Então nós temos um atropelamento que passa pela falta de segurança, pela falta de estima desses professores. E a sociedade não está preocupada em dar sustentação, a sociedade está preocupada em cobrar, né? Nós olhamos para a escola e pensamos, olha, a professora do meu filho precisa ensinar, é ela que está falhando. E se a gente analisa, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse assunto porque ele é crucial e ele acaba estourando nesse momento de final de ano, mas ele é um processo longo. Então, se o seu filho está no 9º ano e está com problema de nota em matemática, o processo é longo, né? Vem de lá de trás, que a gente vai sempre empurrando e não se percebe que a questão tem que ser pensada antes. Então, além do conteúdo, nós precisamos nos preocupar se esse ensino, essa professora, né, esse professor de educação infantil, se tem um bom conhecimento sobre a infância, se tem uma compreensão do que seja a infância, se foi dado aporte, se é dada a sustentação das questões psicológicas relacionadas ao ensino-aprendizagem. Porque existe uma questão afetiva, uma criança que tenha a desestabilidade, né, na sua casa, no seu ambiente familiar, ela leva isso para a sala de aula. E o professor, né, que está ali trabalhando com o coletivo, é nesse momento que explodem as diferenças, as tensões, às vezes virando em violência. Eu falei antes sobre a violência na escola. Então, essa violência, muitas vezes, ela é de ordem psicológica e explode no conteúdo. E se esquece de pensar que não é dado aporte para esse professor, não é dado sustentação para ele compreender o processo. Então, nós temos um problema que é a falta de conteúdo, a não compreensão do que deva hoje. Olha, vejam só, a criança de 20 anos atrás é diferente da criança de 2016. Tá? Então, não tem como tratarmos com o mesmo conteúdo, com a mesma forma, a mesma metodologia, a mesma didática. Os problemas psicológicos que enfrentamos hoje são, enquanto raiz, os mesmos, mas enquanto coerção da sociedade, diferentes. Então, quem que está se preocupando com esse professor? Quem está se preocupando em dar essa sustentação para o professor? É muita carga em cima da educação infantil. E, infelizmente, a parte mais importante do nosso processo de ensino é a que ganha menos, né? Então, você tem lá, o professor universitário está cheio de títulos, ele tem que levar o seu título e ele merece. Claro, não tira o mérito. Porém, a sustentação está aqui embaixo. E quem se preocupa em defender uma melhor formação, uma melhor sustentação, um melhor amparo para o professor de educação infantil? Tá? Vou voltar nesse tema, né? Vou trabalhar semana que vem com o desdobramento, pensando na questão do ensino fundamental e depois do ensino médio, mas está tudo interligado. A vida está dentro da educação. E o que a educação está fazendo com ela? Então nós precisamos pensar juntos, pais, professores, coordenadores, diretores, proprietários de escola, supervisores de ensino, diretoria de ensino, enfim, a família, né? Todo mundo precisa se preocupar com esse processo educacional. Se não fizermos nada, não adianta a gente reclamar. Eu quero trabalhar com vocês agora uma questão que caiu no Enem envolvendo biologia. Daí você pode estar se perguntando, mas Jovir, você aborda tudo. Não sou o suprassumo, tento fazer o melhor com relação ao trabalho com o conhecimento. E o ponto que eu tento trazer para vocês semana após semana é a leitura atravessando todos os conteúdos. A leitura, ela vai incidir sobre a questão de história, de biologia, de química, de matemática, de língua portuguesa, na redação, na lógica, enfim. A leitura, ela atravessa todos esses pontos. Eu comecei fazendo na Unicamp em 95, primeiras matérias, eu estava fazendo no curso de Física, né? Fiquei por um tempo no curso de Física, até que eu mudei dentro da própria universidade, fazendo um novo vestibular, mas dentro da própria universidade eu mudei para o curso de Letras, tá? E dentro do curso de Letras, a minha especialização, que eu mais trabalhei, meu trabalho de pesquisa e depois o ingresso no mestrado, foi em Linguística Aplicada.
Então gosto muito de linguística, gosto muito de linguística aplicada, gosto muito do estudo das letras, da literatura, mas eu nunca perdi a minha paixão pela física, pela matemática, né? Então por isso que eu consigo transitar. E eu nunca parei de estudar, constantemente estou estudando sobre física, gosto sobre química, história é constante, filosofia. Então eu gostaria de despertar pelo menos esse desejo pelo conhecimento. Então a proposta aqui vai para além dos conteúdos, por isso não estou querendo ser o dono do grande conhecimento, apenas quero compartilhar o que eu tenho para trabalhar com vocês. Vamos para a questão prática. Eu trouxe na tela para vocês uma questão de biologia. Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial de Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito é a obesidade, a osteoporose, a diabetes do tipo 2, né, o diabetes, aí uma controvérsia, tem quem chame de a diabetes, tem quem chame o diabetes. As duas formas são aceitas. Hipertensão arterial e hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, né? O que acontece? Uma questão prática, né? Biologia no Enem. O que pode mais chamar a atenção aqui, né? São questões do cotidiano. A obesidade é um problema que temos que saber sobre, a osteoporose, diabetes tipo 2, hipertensão arterial e o colesterol alto, né? Que a gente fala que é temos o LDL e o HDL. O que nós precisamos pensar aqui? Nos detalhes do texto. Mas antes de pensar nos detalhes do texto, eu trouxe para vocês uma pesquisa que eu fiz na internet, que são as 10 coisas que você precisa saber sobre diabetes tipo 2. Porque, de repente, eu posso ficar em dúvida sobre o que é diabetes tipo 2. Será que tipo 2 difere de outros tipos? O que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né, que está lá no www.endocrino.org.br, sem o acento, diz como cuidados, né, coisas que precisamos saber. Primeiro, o número de casos de diabetes tipo 2 vem aumentando nas últimas décadas, em decorrência do aumento do sedentarismo e piora dos hábitos alimentares que caracterizam a vida urbana moderna, levando a consequentes excessos de peso e obesidade. O DM2, né, o diabetes tipo 2, manifesta-se apenas em pessoas geneticamente suscetíveis, de modo que ter familiares com diabetes já é um fator de risco para desenvolver a doença. O diagnóstico de diabetes é feito utilizando valores de glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro em 2 ocasiões, ou após a ingestão de uma quantidade específica de glicose, colhendo-se a glicemia 2 horas depois com valor maior ou igual a 200 mg por decilitro. Quarta informação, em glicemia aleatória colhida em qualquer momento, um valor maior ou igual a 200 mg por decilitro, na presença dos sintomas clássicos, também confere o diagnóstico de diabetes. Quinta informação, o desenvolvimento do diabetes tipo 2 ocorre ao longo de anos e pessoas com valores de glicemia de jejum entre 100 e 125 mg por decilitro ou entre 140 e 199 mg decilitro são diagnosticadas como portadoras de pré-diabetes. Estes valores já não são mais normais, porém não são tão elevados para classificar o indivíduo como diabético. Quem tem pré-diabetes não apresenta os sintomas clássicos de diabetes, que é o aumento da sede, do volume urinário e perda não explicada de peso. No entanto, já possui maiores chances de apresentar problemas graves de saúde, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Sétima informação, as mudanças de estilo de vida são o primeiro passo para a redução do peso corporal e controle dos valores da glicemia, reduzir as atividades sedentárias e aumentar a atividade física programada, tais como caminhada, corrida, natação, ou espontânea, por exemplo, subir escadas, não utilizar o carro para percorrer pequenas distâncias, é fundamental. A oitava informação diz que a mudança na alimentação não deve ser realizada utilizando como base dietas da moda. É necessário reduzir a ingestão calórica, o consumo de carnes gordas e embutidos, aumentar o consumo de fibras, com aumento de grãos integrais, leguminosas, hortaliças e frutas e limitar a ingestão de bebidas e comidas açucaradas. Nona informação, embora haja evidência de uma relação entre bactérias intestinais e obesidade com suas alterações metabólicas, até o momento não há
nada conclusivo para se recomendar mudanças alimentares baseadas nesses achados. E a 10ª informação, o diabetes tipo 2 é caracterizado por uma combinação de resistência à ação da insulina e deficiência na produção deste hormônio, além de alterações na resposta incretínica intestinal. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes, correspondendo a 95% dos casos no mundo. Este conteúdo foi desenvolvido pela doutora Maria Edna de Mello, uma das diretoras do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, diabetes 2 eu sei que não é problema de consumo de sódio. O que marca, olha lá, sódio, consumo de sódio pelos adolescentes é um problema. Sódio, sal, hipertensão arterial. Vejam bem, por que eu trouxe, daí você pode estar se perguntando, Jovir, por que você trouxe todo esse conteúdo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia? Por 2 motivos. Olha o conteúdo que pode estar inerente a uma questão de Enem, né? Então, eu preciso saber, obesidade não são os sais. Osteoporose é problema ósseo, está relacionado à calcificação, né? A retenção de cálcio pelos ossos. Diabetes tipo 2, porque é diferente, as pessoas podem temer que seja essa a alternativa certa. E não é, né? Diabetes tipo 2 é tão somente como a diabetes, só que ela tem a característica em específico pela questão da produção deficitária de insulina. Vejam só como a sala de aula pode incidir na vida das pessoas. O professor de biologia pode, junto com o professor de educação física, junto com o professor de história, fazer um projeto integrado e trabalhar a história das doenças, né? Dos problemas. E não só vai estar fazendo bem para as pessoas, como pode contribuir para a prova de vestibular, para a prova de Enem. Aqui nós temos a pressão arterial, o sódio, os sais, e é todo um processo a ser compreendido com relação a que leva ao aumento da pressão arterial. Quais as consequências? Só o ensino médio que precisa estudar isso? Não. De 5º a 9º ano pode muito bem estudar, né? Vamos fazer uma pausa breve para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já com mais conteúdo para você. Não saia daí. Todas as quartas, transmissão da Missa e Novena Perpétua direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Quarta-feira ao vivo, a partir das 19h30 e reprise em horários alternativos. Apoio: Armazém MS, prazer em servir bem. Rofep, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet, internet na velocidade da luz. Pede Pato Piscinas, aqui você sonha e nós concretizamos. Piscinas, fontes e chafarizes iluminados, projetos em 3D, saunas secas e a vapor e muito mais. Comemorando seus 18 anos, a Pé de Pato está com promoções incríveis. Ligue e agende uma visita. Pé de Pato Piscinas. Mergulhe nesta ideia. Clínica Parque Animal. A única clínica veterinária que possui seu próprio plano de saúde. Esperamos você aqui na Clínica Parque Animal. Clínica Parque Animal, a clínica do seu pet. Mais brincadeiras! Mais autoria! Mais convivência! Mais descobertas! Mais conquistas! Mais amizade!
A Rede Multidrogas tem história de dedicação e respeito para você, colocando você e sua saúde em primeiro lugar. A Rede Multidrogas Itapetininga oferece aos clientes preços muito mais competitivos e com os melhores descontos. Oferecemos a todos uma farmácia de manipulação com um alto padrão de qualidade. Oferecemos também uma variedade de cosméticos e perfumes importados das melhores marcas em até 6 vezes sem juros no cartão. Fazemos parte dos programas de desconto e da Farmácia Popular. Faça sua pesquisa e confira como a Rede Multidrogas Itapetininga tem preços realmente especiais para você e sua família. Venha conferir e nos fazer uma visita. Márcio Gavioli Camisetas. Estamos há 20 anos no mercado, proporcionando mais qualidade em nossos produtos para você que procura camisetas religiosas, uniformes esportivos, camisetas personalizadas, pets em kimonos, camisetas sublimadas, desde o esporte ao profissional. Márcio Gavioli Camisetas, a estamparia que você procura. Rua Lourdes Vieira Ambrósio 186, Vila Serafim, Itapetininga. Ao trocar ou comprar um veículo, sempre pensamos em uma loja com as melhores opções de preços e com variedades de marcas e modelos. E a Ramos Veículos está há 13 anos no mercado, oferecendo as melhores oportunidades com confiança e seriedade. Os melhores seminovos e usados você só encontra aqui na Ramos Veículos. Ramos Veículos. Oi, Fofi! Eu sou Neta Bueno e espero você no programa Pratos e Papos todos os dias aqui na TVI. Teremos um convidado especial cozinhando pratos deliciosos para você. Pratos e Papos, toda terça às 10 horas, reprisos durante a semana em horários alternativos. Com muita alegria, estaremos juntas. Eu, você e eu. Conto com você, Fofi. Um beijinho. Aqui, na TVI. Estamos de volta com Pausa para a Educação, trazendo para você tópicos de vestibular ou de concurso e também questões de educação na vida prática, né? Nós trabalhamos sobre biologia, eu vou na sequência trabalhar outra questão de Enem, também de biologia, relacionada agora à botânica. Se você quiser, tá aí na sua tela, pausaparaeducacal@gmail.com é o nosso e-mail, pode mandar sua sugestão, sua dica, seus pedidos, ou pelo WhatsApp, que é 997840955. 997840955. Vou direto para a tela com vocês para que a gente veja a questão e comente-a na sequência. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses do ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram. Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? Escassez de nutrientes no solo? Estratificação da vegetação? Elevada insolação? Baixo pH do solo? Ou escassez de água? O que nós temos que pensar aqui? São problemas que, se eu consigo fazer a leitura do texto, eu identifico de imediato, né, qual que é a alternativa correta. O que eu tenho que destacar? Que o limbo é reduzido, trata de mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e tem caule suculento. O que é o limbo, né? Olha lá, o limbo é essa ramificação justamente onde se encontram os estômatos, responsáveis pela troca de gás, né, entre a planta e o ambiente onde se está. Como a troca tem que ser mais rápida, nós estamos falando de um problema de respiração e escassez. Escassez de quê? De água, não de nutrientes do solo. Se fosse nutrientes do solo, nós teríamos um problema da vegetação não se desenvolver adequadamente. Se fosse questão da estratificação da vegetação, aí já é uma coisa da variedade, né? Não é isso um problema maior. Elevada insolação.
A elevada insolação é um problema? Sim, porém está diretamente relacionado a como a planta se relaciona com muito ou pouco índice de sol. Por isso que ele está falando folhas durante 3 a 4 meses do ano apenas, né? Só um período curto que tem para acumular no caule suculento a água. pH baixo, né, é a acidez, né? pH baixo é a acidez. E nós vamos ter esse problema, ele envolve o desenvolvimento da planta, muito mais do que esse mecanismo. Então é a escassez de água na aridez. Então o que nós temos nesse ponto, né? Biologia também, trouxe 2 questões de biologia. Precisa de um conteúdo guardado, memorizado? São os processos mnemônicos que mais contam? Não, o que mais conta é leitura. E se nós tivermos, ao longo do processo de formação dos nossos alunos, uma preocupação com o meio em que se vive, fazendo ler o mundo, né? Trazendo o mundo para dentro da escola, levando a escola para o mundo, nós temos a melhor compreensão desses problemas que são práticos. As provas têm trazido, eu tenho mostrado semana após semana, questões mais práticas possíveis, sem depender de fórmulas engessadas. E nós temos um sistema educacional que ainda está muito engessado. Porém, como comentado no início desse programa, um pouco relacionado com a deficiência que se vai trazendo, né? E nós vamos nos tornando reféns de conteúdos sem sabermos pensar. Eu trouxe uma questão de história para a sequência e também é do Enem, né? Então hoje vai ser um programa essencialmente de educação voltado para o Enem. Decreto-Lei 3.509, de 12 de setembro de 1865. Artigo 1º. O cidadão guarda nacional que por si apresentar outra pessoa para o serviço do Exército por tempo de 9 anos, com a idoneidade regulada pelas leis militares, ficará isento não só do recrutamento, senão também do serviço da Guarda Nacional. O substituído é responsável por o que o substituiu, no caso de deserção. É um trecho que está lá no Ordem do Dia do Exército, que é texto do Arquivo Histórico do Exército, número 455, de 1865. No artigo tem-se um dos mecanismos de formação dos voluntários da pátria, encaminhados para lutar na Guerra do Paraguai. Tal prática passou a ocorrer com muita frequência no Brasil nesse período e indica o quê? Indica a forma como o Exército Brasileiro se tornou o mais bem equipado da América do Sul. Não estamos falando de equipamentos, né? Não estamos falando de capacidade bélica. E sabemos pela história que o Brasil também não formou um exército de grande poder bélico, né? O exército brasileiro sempre, infelizmente, recebendo nas negociações o que as nações cediam, né? A Alemanha, uma hora, os Estados Unidos, outra hora, sempre nessas barganhas. Então não é a letra A. A letra B traz o quê? Incentivo dos grandes proprietários à participação dos seus filhos no conflito. Não é para ele mandar os filhos, né? Não está dizendo os proprietários, os grandes empresários mandar os filhos. Solução é a solução adotada pelo país para aumentar o contingente de escravos no conflito. A intenção não tem nada falando que é para mandar exclusivamente escravos. Então também não é a letra C. Indica o envio de escravos para os conflitos armados visando sua qualificação para o trabalho. Também não está falando de nenhum trabalho, nenhum projeto do Sebrae, né, lá de 1865 para transformar o escravo melhor preparado para os seus trabalhos. Então é a letra E. Indica o fato de que muitos escravos passaram a substituir seus proprietários em troca de liberdade, né? Então ganhava liberdade, mas o proprietário, né, o senhor do escravo, não precisava ir para a guerra, porque ele, na qualidade de brasileiro, era para ele ir e ele transfere, mas ele é responsável em caso de deserção. Então, Decreto-Lei de 3.509 regulamenta essa questão de história, que pode ser trazida para a nossa realidade, ser pensada, né? Como que funcionou esse processo da guerra, da relação escravocrata. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre a nossa história,
que as provas cada vez mais têm trazido, que são elementos que não entram muitas vezes, esses decretos, dificilmente você vai ter um grande destaque nos materiais didáticos, né? Às vezes até nos livros não estão em grande destaque. Então nós temos aí um ensino que a prova nos traz, né? Ela nos faz pensar a história, nos faz pensar a educação. Hoje foi extremamente mais centrado nessa questão da educação, a vida e de que forma a escola pode influenciar, né? E as provas, como elas estão influenciando. Semana que vem eu volto a trabalhar mais questões de matemática, de língua portuguesa, lógica, física. E conto sempre com a sugestão de vocês, sempre com os pedidos, com as críticas e, claro, com a sua audiência. Agradeço muito e até a próxima. Mais brincadeiras, mais autoria, mais convivência, Mais descobertas! Mais conquistas! Mais amizade! Clínica